Nós vamos começar uma série de mensagens hoje, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E o tema dessa série de mensagens é esse que está na tela, Movidos. Nós iremos falar sobre homens e mulheres da palavra de Deus, da Bíblia. Homens e mulheres como eu e você, gente falha, gente que não era suficiente, gente que dependia de Deus para tudo, gente que percebeu a necessidade, o chamado, que percebeu a direção do Espírito Santo para agir em fé e obedecer ao Senhor. Então, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas obedientes à palavra de Deus. Movidos é o tema dessa nova série de mensagens. Você é movido pelo quê? Você é movido pelos teus sentimentos? Você é movido pelos teus calafrios ou arrepios? Você é movido por aquilo que os teus olhos estão vendo? Ou você é movido pelo Espírito de Deus, movido pela palavra de Deus? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, o apóstolo Paulo diz que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é movido pelo Espírito Santo. Essa é a verdade ao meu respeito, ao teu respeito. Nós não somos movidos por aquilo que os nossos olhos enxergam do lado de fora, nós somos movidos por aquilo que a palavra de Deus diz e pela direção do Espírito Santo em nós. Você pode dizer amém? Antes de darmos início na palavra, vamos fazer a nossa confissão de fé. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e ministra a tua palavra em nosso interior. Nós dependemos de ti para todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 4. Neemias no capítulo 1, verso 1 e verso 4. Enquanto você abre a sua Bíblia nesse texto, eu quero compartilhar com você algumas coisas. Neemias não foi rei, Neemias não foi profeta, Neemias não foi um pregador da palavra que todos gostavam de ouvi-lo, mas Neemias foi alguém comum, alguém que, como eu e como você, ouviu, percebeu a necessidade de fazer algo para glorificar o nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Preste atenção no que eu quero te falar. Hoje está em alta a palavra proatividade. Muitas pessoas no meio corporativo falam, fulano de tal foi muito proativo, proatividade, isso, aquilo. Neemias já tinha sido há muitos anos atrás alguém proativo. Num período onde o povo de Deus estava exilado, num período onde o exército de Nabucodonosor tinha destruído as muralhas e os portões de Jerusalém, é nesse período que Deus levanta para um cumprimento, para um propósito específico. Neemias capítulo 1, verso 1 até o 4 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu andava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4, acompanhe comigo, por favor. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Até aqui. Então a história de Neemias é a história de alguém comum, alguém que, como eu, dependia de Deus e não tinha superpoderes.
Mas um dia ele pergunta como estava a situação dos seus compatriotas. E a resposta que ele recebe é que algumas pessoas estavam em grande sofrimento, em grande humilhação. E para que nós possamos contextualizar aqui o tempo, o que estava acontecendo, naquela época as nações elas tinham suas muralhas e seus portões. Aquilo era a glória de uma nação. O que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo com o povo de Deus, é que as muralhas e os portões de Jerusalém estavam destruídos. Eu costumo dizer o seguinte, que pela porta e pelo muro de uma casa, nós sabemos se aquela casa é organizada do lado de dentro ou não. Ao passar numa rua, a gente olha por um portão todo sujo, todo com capim crescendo na calçada, o muro todo feio. A gente já pode imaginar, cara, essa casa aí também é do mesmo jeito que um portão. O portão é a identidade. O muro é a identidade. Então, quando Neemias faz essa pergunta, como estava Jerusalém, a resposta que ele recebe é terrível. As pessoas estão em grande sofrimento, os muros estão derrubados, os portões foram queimados, ou seja, os limites foram retirados. E o texto diz para mim e para você que Neemias tomou algumas atitudes. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite, movidos por uma atitude e vencendo a comodidade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque para Neemias era cômodo ele não ter feito a pergunta. Mas já que ele fez a pergunta e ele recebe a notícia ruim, era cômodo para ele não se importar com o que estava acontecendo com seus compatriotas. Ele poderia muito bem ficar na dele. Afinal de contas, ele era copeiro do rei. Era uma profissão aonde ele comia, aonde ele bebia, aonde ele estava dentro do palácio. Era uma profissão de honra, nobre, mas arriscada. Mas ele poderia ficar na sua comodidade. Tenho dito há tempos aqui na Simples Igreja que o maior problema que a igreja brasileira enfrenta nos dias de hoje é a superficialidade e a sua, raso relacionamento com Deus. A liberdade de culto que nós temos no Brasil tem prejudicado a igreja. Olhando para países lá fora, a gente vê que países que perseguem, principalmente muçulmanos perseguindo, radicais, matando cristãos, essas pessoas não se desviam. Essas pessoas que congregam em buracos, dentro de casas, e às vezes só tem uma página de Bíblia, essas pessoas são altamente apaixonadas por Deus, altamente apaixonadas, pelas Escrituras. A única coisa que elas têm é aquela página de Bíblia. Não deixe com que, os sonhos realizados paralisem você na obra de Deus. Não permita com que você se acomode tanto ao ponto de se esquecer de Deus. Preste atenção nisso. A coragem que precisamos para este ano é coragem para reconstruir a nossa identidade de quem somos em Cristo. Eu sei que você está ouvindo o barulho da chuva e está com muito medo. Vocês todos estão me olhando e eu estou olhando para todos vocês. Não temas. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Deus está conosco. A única coisa que pode ter acontecido é que você esqueceu de tirar a roupa do varal e está molhando tudo. Mas ela vai secar amanhã. Entrega o teu coração ao Senhor nessa noite. Deus vai falar com você e comigo. Em nome de Jesus. Não deixe que nada roube você nessa noite. E no final, nós os pastores, os irmãos aqui, a gente vai botar os nossos carros aí para ajudar todo mundo a chegar em casa. Você vai chegar em casa em paz e em segurança. Fique tranquilo. Então a coragem que nós precisamos é essa. É coragem para olhar para os muros que estão destruídos, para os portões que estão queimados na nossa vida. E nós precisamos nos comprometer com Deus e falar: Deus, eu quero te servir com integridade. Eu quero levantar os muros novamente.
Eu quero corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O que está destruído na sua vida? O que precisa ser reconectado, reconstruído na sua vida? E aí eu quero falar sobre o planejamento de Neemias. O que Neemias fez? E a história vai dizer que durante 52 dias, aquilo que era ruína, ele levantou junto com pessoas. Como que eles fizeram isso? A gente precisa entender no verso 4, que quando a má notícia chegou para Neemias, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele se sentou. A Bíblia vai dizer que ele chorou. A Bíblia vai dizer que ele se lamentou. E a Bíblia vai dizer que ele jejuou. A Bíblia vai dizer que ele orou. Preste atenção, meus irmãos. Existe tempo, porque o crente, ele não é de plástico. Ele passa por lutas, passa por adversidades. Nós não estamos aqui menosprezando o problema de ninguém. Existe tempo que é tempo de sentar. Existe tempo que é tempo de chorar. Existe tempo que é tempo de se lamentar, mas o lamento tem um tempo determinado. E existe tempo de jejuar, existe tempo para orar, mas existe tempo para agir. E existem muitas pessoas no nosso meio que já lamentaram muito, já choraram muito, já oraram muito, já sentaram muito, já jejuou muito, e agora o que está faltando? Atitude, ação. Você já parou para perceber que dentro da palavra oração está também a palavra ação? Porque não adianta orar e não colocar em prática. Porque não adianta orar e não se posicionar. Porque não adianta saber que é verdade, mas não se posicionar na verdade. É tempo de agir. É tempo de se posicionar na verdade de Deus. É tempo de confrontar os muros que estão caídos diante de nós e que produzem vergonha para as nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Neemias foi bem sucedido, porque ele foi movido por... Eu quero falar contigo sobre algumas atitudes que Neemias tomou, e nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos enxergar isso. Neemias foi bem sucedido, porque ele foi movido por oração. É no livro de Neemias que nós vamos encontrar um princípio poderoso. Neemias começa orando e Neemias termina orando. Tudo que eu e você precisamos na nossa vida é começar orando, e terminar orando, e passar pela situação orando. O pastor Luiz Fernando, ele tem essa frase, é maravilhosa: a oração não pode ser a última opção, ela precisa ser a primeira. Não é à toa que em Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, está escrito: consagre ao Senhor todos os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter uma casa abençoada, se você quer ter uma vida espiritual abençoada, não pense que as coisas acontecerão do nada. É necessário se dobrar diante de Deus e orar. É necessário ter uma vida de oração. Preste atenção nisso, planos bem-sucedidos começam com orações realizadas. Nada na minha vida, nada na sua vida acontecerá sem oração. Um crente que tem os seus joelhos, calejados pela oração, ele tem respostas do céu, ele vive coisas sobrenaturais. É tempo de nós deixarmos a timidez de lado e nos posicionarmos novamente em oração como igreja. Não, você não entendeu, você está muito tímido, você está com muito medo da chuva. Por isso que você não está abrindo a sua boca para dar um glória a Deus. Eu vou falar de novo para te ajudar. Um crente que se posiciona em oração, ele tem respostas. Ele vê o céu se abrir, ele vê coisas acontecendo. Mas enquanto você não ora, nada muda. Sem oração nada acontece. Outra coisa, além da oração, que Neemias começa orando e termina orando, Neemias era alguém que cultivava a excelência no serviço e cultivava um relacionamento com o rei. A Bíblia vai dizer no segundo capítulo de Neemias algo poderoso para a minha vida. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim as escrituras:
no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Uma das coisas que era ofício de um copeiro do rei, ele era obrigado a comer e a beber a comida e a bebida do rei primeiro que o rei. Por quê? Porque se alguém tivesse envenenado a comida ou a bebida do rei, quem deveria morrer primeiro era o copeiro. Ser copeiro do rei era uma profissão de confiança. Ser copeiro do rei era cultivar um relacionamento onde o rei pudesse confiar naquela pessoa. Não é à toa que o rei, quando olha para o semblante de Neemias, o rei pergunta: por que você está triste? Porque uma das coisas que era proibido na vida de um copeiro era estar na presença do rei triste. O rei poderia mandar matar o copeiro se o copeiro aparecesse triste na presença do rei. Mas Neemias era alguém tão excelente que ao invés da morte, o que ele recebe do rei é portas abertas, é palavra, é direção. E eu te faço uma pergunta nessa noite: se Neemias cultivava esse relacionamento com um rei carnal que abriu portas para ele, como anda o meu relacionamento e o teu relacionamento com o Rei dos Reis? Como anda o meu relacionamento e o teu relacionamento com o Senhor dos Senhores? Você está me entendendo nessa noite? Diga amém. Então preste atenção: oração, ação, risco calculado e propósito divino, o motivo certo. Todas essas coisas Neemias carregava dentro dele. Eu te faço essa pergunta de novo: se Neemias cultivava esse relacionamento com um homem, como está o meu relacionamento e o teu relacionamento com o Rei dos Reis? É impossível que alguém que nasceu da água e do Espírito não receba da parte de Deus uma visão especial para fazer algo para o reino de Deus, para a obra de Deus. Mas eu vejo hoje uma paralisia espiritual tão grande, que tenta nos impedir de viver o sobrenatural de Deus. Neemias colocou em prática a oração, a ação. Ele calculou os riscos, ele podia morrer, mas ele sabia que ele tinha um propósito divino. Uma outra coisa que Neemias me ensina e te ensina nessa noite: prazos estabelecidos. Neemias no capítulo 2, verso 6 e verso 7. Abra aí, acompanhe comigo por favor na sua Bíblia. Está escrito assim: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Preste atenção, eu me encanto com a história de Neemias, porque Neemias, ele é ousado, ele se arriscou. Ele podia ter perdido a sua vida, porque ele estava pensando no povo. O texto que nós acabamos de ler diz primeiro que o rei fala: vem cá, quanto tempo você vai demorar para fazer o que você vai fazer? E eu te faço essa pergunta: até quando você vai estar diante de um monte de muro, de portões queimados na sua vida? Até quando você vai olhar para o seu casamento, para a sua família, e você não vai se levantar para reconstruir isso que virou uma ruína? Até quando? Quanto tempo mais você vai precisar para entender que Deus já te chamou para reconstruir a sua casa, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, a sua vida profissional,
quanto tempo mais você vai ficar parado olhando só para a ruína? Quanto tempo mais? Até quando eu te faço essa pergunta? Tem muita gente que está sentado quando Deus já falou se levanta. Tem muita gente que está lamentando quando Deus já disse para de se lamentar. Vamos embora, levanta e reconstrói. Até quando? 4. Neemias foi movido pela visão. Preste atenção no que eu quero te falar. Visão é algo que nasce antes do sonho. Tem muita gente que sonha muito. Se você gosta de sonho, vai na padaria da Rua 7, lá tem um sonho maravilhoso. Nem só de sonho vive um homem. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não vive só de sonho. Ele vive por uma visão que Deus colocou dentro dele ou dela. Ele precisa se posicionar diante disso e falar: Deus, aos meus olhos é impossível, mas em Ti eu posso todas as coisas. O Senhor é Deus na minha vida. Ei, deixa eu te falar, Deus nunca vai me chamar e nunca vai te chamar para fazer algo que cabe no seu bolso. Deus nunca vai me chamar e te chamar para fazer algo que seja menor ou do meu tamanho. O chamado de Deus é maior do que eu, é maior do que você, mas aquele que me chamou, aquele que te chamou, é maior do que o chamado, é maior do que a adversidade, é maior do que a ruína. O Deus que me chamou para essa obra não me desampara. O Deus que te chamou para fazer a obra dele não te desampara. Então se levanta, ora, pede a Deus para abrir os teus olhos espirituais e receba nessa noite poder para reconstruir. Aleluia. Eu sei que você aumentou a sua fé porque a chuva começou a parar um pouco, mas é assim. Deus não me chamou para ver nada. Deus me chama para crer primeiro e ver depois. A oração não pode ser a última opção. Ore sempre antes. A agenda de Deus está comprometida com todos os meus problemas e todos os teus problemas. Não existe nada na minha vida e na tua vida que não seja interessante para Deus. Tenha visão nessa noite. Pede a Deus: Deus, eu estou vivendo nessa terra, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu estou vivendo nessa terra, mas eu não sei para que o Senhor me deixou nessa terra. Você nunca parou para pensar que Deus te chamou com um propósito? Você que é jovem ainda, não viva a sua mocidade sem saber o para que Deus te chamou. Você que já tem um pouco mais de idade, não pense que Deus te descartou como um pedaço de cana na pastelaria. Você tem um propósito que Deus tem só para a sua vida, mas você precisa buscar o Senhor. Então busque em Deus visão. Peça a Deus coragem. Peça a Deus ousadia. Eu acho lindo quando Neemias chega na presença do rei e pede para o rei autorizá-lo a fazer a obra que era necessária. E quando o rei o autoriza, eu acho lindo quando Neemias fala assim: já que o Senhor então autorizou, faz o seguinte, tem condição do Senhor me dar umas cartas aí, para que por onde eu passar, as pessoas saibam que eu estou sendo enviado pelo rei. Ousadia. Só tem ousadia na presença do rei quem tem uma vida de oração no altar de Deus, quem tem relacionamento com Deus. Seja ousado. Peça a Deus: Deus, me levanta. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me mostra, Senhor, o porquê que eu estou nessa terra. Eu quero ser um pregador da Tua palavra. Senhor, eu quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ser uma bênção na minha casa. Senhor, eu quero ver a minha família sendo reconstruída. Senhor, eu quero que os meus filhos estejam aqui na igreja comigo. Ei, a palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, o Pai concede. Se estivermos alinhados com Deus e com a Sua palavra, querido, o céu obedece. A quinta coisa que a gente aprende com Neemias é que Neemias foi movido por convicção e foco. Neemias, no capítulo 2, verso 9 e verso 10, diz assim a palavra de Deus: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Verso 10, Sambalá e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas.
Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Não pare quando houver oposição. E não pare quando não houver muitas pessoas te apoiando. Eu falo por mim. Se eu dependesse, para começar a simples igreja, se eu dependesse de não ter oposições, se eu dependesse de muitas pessoas batendo no meu ombro dizendo, vamos embora, vai, nada disso estaria acontecendo. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Então deixa eu te falar uma coisa, não fique preocupado, nem perturbado, se as oposições se levantarem contra você nesse ano. Não fique paralisado se não houverem pessoas para te encorajar. A única pessoa que não pode faltar no meu chamado, no meu plano, no projeto, é o Senhor. Se Deus estiver contigo, você vai chegar. Não fique paralisado por causa das oposições. Sempre haverão Sambalá e Tobias para se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Nós vamos ver no livro de Neemias quantas vezes esses dois nomes são citados. Por hora é intimidação, por hora é botando pilha, é botando terror, por hora é dizendo eles são pequenos demais, eles não vão conseguir. A nossa fé, a nossa esperança está naquele que nos chamou. Se Deus colocar algo no seu coração, se foi Deus quem colocou algo no seu coração, não temas, não tenha medo, porque o Senhor que chama também capacita. A sexta coisa que a gente olha para a vida de Neemias e percebe é o seguinte: fé. Sem fé não tem como fazer nada. Fé é fundamento, fé é certeza. Mas a fé que eu quero te apresentar nessa noite é uma fé robusta e bíblica. Neemias no capítulo 2, verso 11 ao verso 15, diz assim a palavra de Deus: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Até aqui. Ei, o que nós acabamos de ler vai dizer para mim que durante 3 dias o que Neemias fez foi observar. Existe um tempo, gente, e fé é isso, é esperar em Deus, é observar tintim por tintim a direção que Deus vai te dar. Eu não sei com o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas a direção de Deus não vem de qualquer jeito. É necessário aquietar o coração e perceber o que Deus está dizendo. E enquanto você estiver muito alvoroçado, Deus não fala. Enquanto você estiver muito inquieto, Deus não fala. Então faça como Neemias. Ele esperou por 3 dias antes de fazer qualquer coisa. Espere em Deus para agir, mas não espere por condições ideais para fazer algo que Deus já te ordenou a fazer. A condição vem depois da sua obediência. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Tem muitas pessoas que estão paralisadas esperando ter condições ideais para começar a fazer alguma coisa. Você e eu não podemos ficar esperando ter condições ideais para fazer algo. Comece com aquilo que você já tem. Comece com aquilo que você já possui. Se você não tem condições ideais, comece orando. Comece se humilhando na presença de Deus.
Mas não fique amedrontado somente por olhar as ruínas. O texto vai dizer que tudo estava destruído e que Neemias não conseguiu lugar nem para passar com o seu cavalo. Mas a Bíblia diz que ele não parou. Diante das ruínas, diante da adversidade, diante daquilo que é maior do que eu e você, o meu posicionamento, o teu posicionamento é: Deus, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas a minha vida está disponível para o teu serviço. Eu quero te servir do início ao fim, e eu quero reconstruir aquilo que está, Senhor, destruído na minha vida. Invista tempo com o joelho dobrado para orar pelo seu casamento. Invista tempo para orar pela sua vida espiritual. Invista tempo para buscar a face de Deus. Ainda que esteja tudo destruído, eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eis-me aqui. Aleluia. E para nós encerrarmos, coragem e compromisso para reconstruir qualquer coisa que esteja destruída. Amém? Hugão, eu ia cantar aquela música, mas por conta dessa chuva aí, a gente vai terminar um pouco mais cedo, tá bom? Se foi abençoado nessa noite, se coloque de pé e aplauda o Senhor e a sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Ele é santo. Eu queria que você nesse momento abrisse a sua boca e levantasse as suas mãos e começasse a orar: Deus, o que é que está destruído na minha vida? O que é que está fora do lugar na minha vida? Fala comigo, abre os meus olhos, me mostra, me revela o que precisa ser reconstruído na minha história. Comece a falar com o Senhor. Isso aqui é uma igreja, querida, igreja é casa de oração. Igreja não é um lugar somente de observação. Igreja é um lugar para você abrir a sua boca e falar: Deus, eis-me aqui. Eis aqui a minha vida. Reconstrói a minha história. Transforma o meu viver. Me dá força e coragem, Senhor, para eu reconstruir aquilo que está jogado no chão. Deus, eis aqui a tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. E nós queremos te obedecer. Nós queremos obedecer a tua voz. Nós queremos obedecer ao teu chamado. Nós queremos obedecer, Senhor, a tua palavra. Revela-te, Senhor, a nós. Abre os nossos olhos espirituais e nos mostra aquilo que está fora do lugar nessa noite. E nos dá a força e coragem para colocarmos em ordem tudo aquilo que for necessário. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, enche os meus irmãos, enche a minha vida com o teu poder, enche o meu viver do fogo do teu Espírito, para que eu e os meus irmãos possamos viver, Senhor, o extraordinário, para que eu e os meus irmãos possamos viver o sobrenatural e ver as coisas voltando para o seu determinado lugar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço isso. Escreve essa palavra na tábua do nosso coração e nos dá uma semana de oração fervorosa, nos dá uma semana de comunhão plena com teu Espírito. Atraia, Senhor, o nosso coração e tira, Senhor, do nosso coração toda frieza, toda indiferença, toda religiosidade. Nós queremos amar o Senhor. Leva-nos além, leva-nos, Senhor, a te buscar e te encontrar. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos debaixo da tua paz. Eu quero declarar com a tua igreja nessa noite: Jardim América é do Senhor Jesus. Essa terra é uma terra bendita. Jardim América não é lugar de enchente.
Jardim América não é um lugar aonde a calamidade está instalada, não. Nós rejeitamos esse adesivo sobre Jardim América. Nós declaramos que Jardim América é uma terra santa, Jardim América é uma terra bendita do Senhor. Esse lugar pertence a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Senhor da natureza. O mesmo Jesus que fez a tempestade se aquietar naquele barco é o mesmo Jesus que é o Senhor dessa casa. Nós declaramos em nome de Jesus: Jardim América tem dono, é de Jesus Cristo. Nós profetizamos sobre as ruas de Jardim América: não encherão, ninguém vai perder nada. Nós declaramos espírito de calamidade, espírito de acidente, de incidentes, sejam repreendidos agora. E nós, como igreja, declaramos que as águas baixem, que a tempestade cesse, e que Jardim América permaneça para experimentar o melhor de Deus que está chegando. Eu libero sobre a tua vida uma palavra de envio. A tua semana será bendita, a tua semana será provida, a tua semana será maravilhosa, cheia de vida, de paz, de alegria. Vai debaixo dessa palavra. Não te faltará coisas grandes e nem coisas pequenas. Que o Senhor vá diante de ti, quebrando e desfazendo toda a obra das trevas. Que você seja bendito em tudo que você empreender. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai, a comunhão, a consolação, a amizade profunda do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Se você está feliz com Jesus Cristo, libera o melhor brado de glória que você pode. Aplauda o Senhor. Esse Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Deus te abençoe. Vá em paz.